E a professora Flávia Cabral estava aqui do meu lado acompanhando, ela veio para falar sobre uma outra pauta, um outro assunto, mas Flávia, muito mais do que vereadora, a sua percepção como ser humano diante de uma situação como essa. Primeiramente, boa tarde. Primeiro, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós ficamos assim perplexos com essas situações de moradores em situação de rua, mas foi muito tocante a percepção do jornalista ali, né? Ele viu um ser humano. Nós temos que lutar efetivamente para que esse ser humano resgate a sua vida, a sua condição, e isso é algo que nós temos no município de Londrina e temos que trabalhar cada vez mais para que possamos resgatar essas pessoas. Bom, então, já começando o nosso bate-papo aqui com a professora, pode tirar as imagens de lá, que agora a gente vai falar sobre a nova líder do prefeito, a nova líder do executivo na Câmara de Vereadores de Londrina, professora Flávia Cabral. O Marcelo Guido, meu amigo querido, ele resolveu abrir mão da liderança, porque vai focar agora no mandato. Talvez para ele, ser líder não foi algo tão produtivo, producente, não sei que termo que eu posso usar, diante de uma professora. Mas o Marcelo Guido abriu mão, vai focar extremamente no mandato. Para ser vice, para ser líder do prefeito na Câmara, você tem que perder um pouco o foco, a dedicação das suas pautas, porque você vai ter que ser o representante, o mensageiro das pautas da prefeitura, das pautas do prefeito. E a Flávia, talvez até pela sua capacidade de argumentação, talvez uma das mais preparadas vereadoras que a gente já teve na história. E eu falo aqui, Flávia, com muito respeito pela sua capacidade, pelo seu preparo. Eu posso até discordar de seus posicionamentos, mas eu respeito a sua competência na defesa da argumentação. E eu acho que é o perfil mesmo que o Thiago Amaral precisava. Você está preparada para essas buchas até que você vai ter que apresentar na Câmara, não? Bom, primeiro, deixa eu só dizer que eu estou emocionada, né, com a sua leitura, que eu respeito muito a forma como você entende. Muitas vezes, a maior parte das vezes, né, a gente escuta críticas quando está na vereança e são críticas construtivas. Então, eu agradeço, porque se hoje eu tenho essa leitura, muito do que eu sou, também eu aprendi. Porque não, nasceu a vereadora após a eleição, né? Acho que você, até então era empresária, você professora. tem uma facilidade para defesa, para argumentação. Você é uma tribuna. Você vai ter que defender isso lá. E o líder, ele tem um papel de convencer os outros 18 vereadores. Bom, então, deixa eu agora tentar contar um pouco do processo. Primeiro, eu recebi o convite, fiquei lisonjeada com o convite e, realmente, uma das coisas que o próprio prefeito veio, quando fez o convite, foi dizer que o fato de eu ter uma escuta atenta, uma dedicação, de eu ter sido presidente da Comissão de Justiça, ter participado de comissões importantes, são fundamentais, ter participado já de grandes debates e grandes projetos, isso é importante. Mas o fato de eu ser uma estudiosa, né? Eu fico estudando as coisas. Então, esse é um ponto importante, dialogo bem com os demais. O líder, na verdade, ele tem que entender o que é o plano de mandato de um prefeito, entender as propostas que estão feitas ali, que às vezes não são aquela pauta específica, aquele assunto que está bombando, mas o que ele quer a curto, médio e longo prazo, atingir com aquela política pública que está sendo feita e conduzir isso à Câmara de Vereadores. Então, sentar com os pares, explicar o projeto e, bom, professora há 28 anos, né? Explicar a gente sabe um pouquinho. Então, professora, você tem o entendimento de que um projeto de lei, independente qual seja, que não tem uma boa defesa, uma boa apresentação, ele pode ter o seu entendimento, a sua finalidade desvirtuada diante da opinião pública? Sim, eu acredito muito nisso. Porque a origem do projeto é uma, mas ele chega para a população com uma outra cara. Uma leitura diferenciada. É verdade, porque ele é o recorte. Entenda isso, ele é o recorte. Então, nesse momento, quando a gente entra, e eu pedi isso ao prefeito, falei, prefeito, eu vou analisar com muito carinho essa sua posição, né? Quando nós conversávamos, eu falei, eu vou analisar. Mas entenda, prefeito, existe a Flávia, e a Flávia tem visões pessoais, tem pautas que defende, e eu não consigo violar aquilo que eu acredito. Então, eu vou, né, pensar com carinho, o senhor vai me permitir, ele falou, conhecer a longo prazo o que o senhor pretende para Londrina, porque nós temos que entender que o prefeito, ele foi eleito por uma parte da sociedade que votou nele, mas ele é o prefeito de todos nós. Ele é o prefeito de todos nós. E eu brinco, Marina, e falei isso para ele, falei, nós estamos dentro do avião.
tacar pedra nesse avião não resolve. Penso assim também. Nós estamos torcer para que o piloto vá mal. Exatamente, vou torcer para o piloto infartar. Né? Ah, não, eu não quero que ele ligue a turbina. Não é assim que funciona. Então, vamos entender o que ele quer a curto, médio e longo prazo, ter acesso aos projetos na elaboração deles, entender de que forma eles vão impactar a vida do munícipe, como dialogar com a imprensa em relação a eles, explicar o projeto, porque se você explica o recorte ele não pode não ser entendido da maneira correta. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer aqui, talvez seja uma pergunta espinhosa. Ai, meu Deus. Você é líder de um prefeito que venceu uma eleição contra a candidata do seu partido. Exatamente. E aí? E foi nesse momento que eu percebi do convite do prefeito como ele entendia a democracia. Ele entende a democracia de uma maneira que me emocionou, inclusive, porque eu tinha ali, né, na presença dele, eu fiz a mesma pergunta, ele falou assim, olha, vereadora, o Guido quando entrou por um período, e eu analisei cada um dos vereadores, a forma de se portar, como se comunicar, o que acredita, como vê, e eu a escolhi por isso. Então, eu fiquei muito, consultei, conversei com os pares vereadores e tive o apoio dos meus pares. Então, isso foi muito expressivo, sabe por quê? Hoje, quem são os vereadores do PP? Hoje somos eu, vereadora Jessicão, vereador Madureira, vereador Matheus Tum, vereador Regis Choucino e o vereador Valdir de Santa Fé. Então, hoje nós somos um grupo de vereadores ali que defendem as suas pautas, mas que entendem Londrina como um todo. E nós, enquanto partido, entendemos que colaborar é fundamental, porque cada um de nós traz ali os votos das urnas dos seus eleitores, mas tem que pensar também em toda a Londrina, em toda a população, Marine, e é assim que nós vamos. E, obviamente, eu vou expor as causas, as consequências, os impactos, o planejamento. O vereador vai votar de acordo com as suas próprias convicções. Nós vamos para isso, mas nós vamos para uma argumentação para dizer o que está além naquele momento do projeto, sim, explicar isso, porque se houver uma boa explicação... Desculpa aqui até a provocação, claro, você vai ter a devida coragem para chegar para o Tiago Amaral num determinado momento, prefeito, esse projeto eu não defendo. Eu tive essa conversa com o prefeito. Prefeito, eu quero entender o todo. Havendo entendimento do todo, existem projetos que são espinhosos. Por exemplo, não é segredo a ninguém que eu sou procuradora especial da mulher, por exemplo, né? As pautas que eu acredito como a educação, as pautas como a defesa do idoso, da mulher, que são pautas importantes para mim. E eu disse ao prefeito, reducionismo de políticas públicas é o tipo de coisa que eu jamais poderia defender. E ele disse, mas quem disse que eu quero reduzir as políticas públicas? Então, a fração contada, a parte narrada, às vezes não condiz com exatamente o que ele está planejando. E por isso é importante que haja uma organização, uma abertura com os secretários, certo? Para que a gente tenha acesso, e isso é algo fundamental para que eu tenha o entendimento do todo. Ô Flávia, mas entende? Não faz nenhum sentido você ser a líder do prefeito e não ter, não sei que expressão posso usar, não ter bala na agulha. Você passa a ter um outro status, você é a líder do executivo. Você com talvez uma ascensão pequena, média, não sei o tamanho dessa ascensão, mas eu acredito que quando você passa a ser líder de um prefeito, ou líder de um presidente da República, líder do executivo num plenário de uma casa de leis, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, você passa a ter um outro status. Você com esse status, com essa musculatura política que você ganha, você pretende acelerar algumas pautas que talvez você não conseguiu implementar por não ter essa musculatura política ou não? Olha, eu acho que se eu assumo uma postura como essa, eu tenho que me esvaziar de mim para entender a cidade. Entende o que eu estou querendo dizer? Isso traduzindo de uma maneira muito clara. Eu quero ser a ponte, eu quero ser o elo, eu quero trabalhar para que haja uma boa comunicação, porque você é um homem da comunicação, você sabe o quanto ela é importante. Eu quero entender o executivo, fazer a ponte com o legislativo, fazer com que isso aconteça. E por vezes a vereadora Flávia, em si, ela não vai abandonar os princípios e quem é. Mas não é o interesse pessoal, é o interesse da cidade. Eu luto por Londrina, para Londrina, pela população de Londrina. E estar ao lado do prefeito nesse momento é fundamental para isso, porque os vereadores devem ser fiscalizadores, devem participar do mandato, mas eles estão ali não para representar interesses pessoais, eles estão ali para representar a população. Muito bem. E é em nome dela
que eu vou assumir essa Só mais liderança, uma esse pergunta aqui para a desafio. gente encerrar esse bate-papo nosso, te agradecendo já a sua participação, já para as considerações finais. Você disse que com os seus pares do partido, do Progressista, você não teve nenhuma objeção. Mas no diretório municipal, a cúpula do partido, o próprio Marcelo Bellinati, que é a maior liderança política do partido, Ricardo Barros, teve alguma objeção, não? De forma direta, eu já conversei de forma direta com quem eu devo conversar, né, que é o presidente do partido, e este, né, já assentou. Tá tudo certo. Tudo certo, não há problema nenhum. O Progressistas tem uma característica de dar governabilidade. Ele é um partido que faz isso na esfera federal, inclusive. A história do nosso partido é a história de trabalhar para que efetivamente, aquilo que o mandatário precisa fazer e que seja bom para a população, possa ser implementado. Então, pela história do Progressistas, né, do nosso partido, nós já temos essa tradição. Então, por isso, eu me sinto tão honrada, né? E, assim, é um desafio, viu, Marina? Eu não tenho dúvida que o Thiago fez uma boa escolha, que o Thiago vai ter, a partir de agora, uma baita defensora lá. Viu? Parabéns. Eu lhe agradeço. Sucesso lá e conta com a gente Agradeço. aqui também e com as minhas críticas também. Eu sei, eu as conheço. Valeu, e você Flávia. sabe que é uma honra também ouvi-las, assimilar o que considero corretas e o que não considero. Ele sabe que eu respondo.